Olá, amigos! Sejam todos muito bem-vindos de volta ao canal Creio, Logo Sei. Na devocional de hoje vamos ler Gálatas, capítulo 6, versículo 14. Antes de continuarmos, por gentileza, se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui no nosso canal, dá essa força pra gente, curta e compartilhe esse vídeo e também nos dê um oi lá nas redes sociais, no Instagram e no Facebook. Muito obrigada. Vamos ler a bendita palavra? Quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, por meio da qual o mundo foi crucificado para mim e eu para o mundo. Aleluia! Aqui o apóstolo Paulo está falando aos Gálatas sobre a questão da circuncisão. Haviam cristãos que ainda não tinham entendido muito bem isso e queriam que os gentios que se convertessem a Cristo passassem a cumprir também a lei de Moisés. Né? Não entendiam que em Cristo nós estamos já livres, podemos dizer assim, entre aspas, né? Livres das leis ritualísticas. Existem leis realmente que nós devemos cumprir até hoje, né? Porque o Senhor Jesus reiterou e algumas delas, inclusive, resumem as outras, né? Como o amor a Deus, o amor ao próximo, né? E por aí vai. Mas existem leis ritualísticas que já não mais são necessárias, né? O apóstolo Paulo vai dizer que a pessoa que tem a Cristo, ela está circuncidada no coração. A circuncisão era uma marca que Deus exigiu de Abraão que ele fizesse em todo menino ao oitavo dia de nascido, né? E era uma aliança de Deus com o povo de Israel, era uma marca na carne, que aquelas pessoas, que aquele povo pertencia ao Senhor. E aí Paulo vem dizer que quando nós nos convertemos ao Senhor Jesus, nós somos circuncidados no coração. A marca agora está dentro de nós, está interna, né? Nós somos selados com o Espírito Santo da promessa, as coisas são espirituais, né? Não mais é necessária uma marca na carne. E aí ele diz que alguns desses cristãos judaizantes, podemos pôr assim, né? Se gloriavam disso, de serem circuncidados, enquanto outros gentios estavam se convertendo a Cristo, mas não eram circuncidados. E aí ele vai dizer esta passagem linda, que quanto a mim, que eu jamais me glorie, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, é nela que nós devemos nos alegrar, não é verdade? Não é nas nossas boas obras, né? Se você faz boas obras, glórias a Deus, nós devemos fazer mesmo, porque as obras são uma extensão da nossa fé. As obras são uma forma de nós agradecermos a Deus pela salvação, pelas bênçãos, abençoando e servindo outras pessoas, né? O cristianismo é isso, é serviço, tanto que o próprio Jesus lavou os pés dos seus discípulos. Então, as obras é uma obrigação nossa, mas nós não devemos nos gloriar por elas, sabe? Então, assim, o que nós podemos entender aqui é isso. Nós não devemos nos gloriar, nos orgulhar, nos vangloriar, nos gabar de absolutamente nada, nem do que a gente faz, porque fulano é tão bom, tão generoso, faz muito mais pelos outros do que ciclano. Nós não devemos nos gloriar com isso. Nós não devemos nos gloriar, às vezes nós temos uma natureza, pessoas que têm uma natureza mais tranquila, mais obediente, que é mais fácil de obedecer a Deus, de passar, né, a obedecer a palavra de Deus. Outros já têm uma natureza mais dura, um coração mais endurecido, e às vezes chegam ao Senhor, se entregam a Ele, mas existem coisas, o processo de santificação é bem mais demorado e complicado. Então, a pessoa que já tem uma natureza, uma personalidade mais tranquila, não deve se orgulhar, se vangloriar também daquele que ainda levanta e cai, levanta e cai, levanta e cai, e que é difícil, né? Então, esse tipo de coisa não deve existir em nosso meio, né? Nos acharmos superiores aos outros. Ao contrário, o cristianismo é o oposto, nos acharmos, considerarmos os outros superiores a nós, né? Nos orgulharmos na cruz de Cristo, porque o Senhor Jesus nos salvou por nenhum mérito nosso, não é pela nossa personalidade, né? Muito obediente, não é
pelas obras que a gente faz, pela generosidade, pelo amor, pela misericórdia que nós temos com os outros, não é pela nossa muita inteligência, sabedoria, capacidade de pensar, né, a nossa capacidade lógica, de persuasão, absolutamente nada disso, queridos. O que nos salvou foi Jesus, o próprio Deus, se entregar como um cordeiro puro, sem pecado, se deixar crucificar, se deixar ser morto por nós na cruz do Calvário. Então é nisso que nós temos que nos glorificar, como aquele hino que diz, né? Sim, na cruz sempre me glorio. É nisso que nós temos que nos alegrar e nos regozijar, nos gloriar na cruz do nosso Senhor Jesus Cristo, porque foi a cruz, foi a morte dele na cruz que nos salvou, quem nos religou a Deus. Amém? Glórias a Deus por isso. Que você, querido, se glorie na cruz do Senhor Jesus Cristo, se glorie na morte dele, redentora, que salvou a sua vida do pecado, da morte, do juízo. E assim seja, em nome de Jesus. Amém? Eu espero que você tenha um dia muito abençoado e que Deus fale muito mais ao seu coração. E amanhã a gente se vê aqui de volta. Um grande abraço e fiquem todos na paz do Senhor.